Garantido. E aí, o que é que ocorre? Aí foi quando decidi, de fato, não ir. E vislumbrava alguns projetos aqui. Assim, o principal, na verdade, seria a constituição da empresa. E foi quando surgiu a Upper. A Upper é nossa empresa, empresa de Que contabilidade. significa? Superior. E aí? O nome é poderoso. E aí, nessa constituição, assim, nós tentamos seguir o viés que seria o viés contábil, que é a minha formação acadêmica. Sim. E a pós-graduação, que é em gestão empresarial, financeira. Gestão financeira, contábil e controladoria. E não só adentrar nas organizações, não com a ideia contábil puramente, mas levar algo mais, dar um plus para os nossos possíveis clientes. Que aqui na época estavam, assim, seriam clientes em prospecção. Já, uma vez conquistados, poder implementar alguns pontos, ter esse diferencial competitivo para ajudar esse pessoal no processo evolutivo das suas empresas. Entendo. E aí a gente já a primeira dica aí, eu vou agitando aqui também. A primeira dica, para um empreendedor, você vai ter que arriscar. E muitas vezes em 2 alvos, você tem que escolher um deles. Perfeito. Né? Perfeito. Você tem que escolher um deles. E aí foi que a gente viu, você tinha algo muito certo, e aí veio um insight aí na televisão, que aí você coloca isso como Deus falando para você, através de um missionário, através de um pastor, através de uma pessoa na televisão, e que era alguma coisa que tá no teu... Os dois eram do teu ramo, né? Então, pra gente ter sucesso, a gente vai ter que fazer uma escolha e seguir. Porque todas elas também tinham um risco, né? Lá tinha um risco de você estar auditando o poder público, que é um risco em qualquer lugar, em lugares em alguns mais perigosos, outros não. Perfeito. E aqui o risco de começar algo novo, né? Que não sei se vai dar certo. Perfeito. Tem um princípio financeiro, relativamente, que diz que, assim, não existe nada sem risco. Poupança remunera pouco, mas remunera. Sim. Então, por que ela remunera? O risco é pouco também, né? O risco é pouco. O risco é pouco. Outro princípio que fala, quanto maior o risco, maior o retorno. Isso. Naturalmente, então. Então, assim, nessa ideia e nesse processo de tomada de decisão, eu acho muito interessante, e bem citado, Pablo, por ti, que você, você nunca vai entrar em algo cujo qual você não vai ter o risco inerente a esse, a esse teu sonho, essa escolha. Esse projeto, a essa tua escolha. Então, assim, para tudo vai ter o risco. Exato. Bem colocado, legal. Mas, Kleber, eu achei uma coisa interessante que ele falou. Que? Né? É a pegada da gente também, a gente vive nesse viés, né? Somos cristãos também. Com certeza. Né? E aí você falou assim, ó, foi um presente de Papai do Céu. Né? E como é que você encara isso? Como é que... Você chamou ele para ser seu sócio também? Nessa empeleitada, como é esse presente de Papai do Céu e como você recebeu isso? Legal, boa pergunta. E eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Eu acho que eu não chamei ele para participar desse projeto, assim, talvez, Deus, vem aqui participar comigo nesse projeto. Eu acho que eu chamei Deus para participar de um projeto maior na minha vida. Assim, para um projeto maior para mim, que foi a minha vida. Sim. Independente de religião. Sim. Assim, de como... às vezes eu brinco de tipo... Desculpa só sair, assim, talvez um pouquinho da temática. Não tá saindo não, de jeito nenhum. Isso aqui é um celular. Ok, todo mundo vê um celular aqui. Ok, beleza. Se eu falar, Kleber, Pablo, pode descrever o celular para mim? Vocês vão dizer o que vocês veem. Sim. Aí. Exato. E Pablo vai dizer o que é que Pablo vê. Exatamente. Agora tá tudo preto. Pronto. Né? Uma tela vai aparecendo, tá ali com o número. Beleza. Eu poderia dizer, poxa, eu tô olhando a mesma coisa, eu tô olhando o celular, mas Pablo, desculpa, você tá mentindo. Pô, como assim eu tô mentindo? O que eu vejo no celular, eu vejo 3 câmeras, eu vejo uma logomarca, eu vejo uma capa toda preta, e eu descrevi o celular diferente do que Pablo tá dizendo. Porque o teu ângulo tá diferente. A minha perspectiva, o meu ângulo é totalmente diferente do de Pablo. E os dois estão olhando para o mesmo ponto, porém por referenciais diferentes, distintos, e que vão trazer impressões diferentes. Então, assim, nessa ideia,
porque eu fiz essa citação assim de que não adentrando muito na religião, porque eu acredito que muitas vezes você tem a sua perspectiva, a sua percepção. Tem pessoas que olham Deus como um cara mais carrasco. Eu olho Deus como um super amigo, como um paizão, como... E essa, por isso que eu provoquei essa pergunta, né? Porque aqui a gente não tá falando de religião. Foi Sim. Deus que lhe chamou. Perfeito. E aí eu perguntei, Deus está... Você chamou ele também. Ó, você chamou ele pra sua vida, nos seus negócios. Opa, venha estar aqui. Ou seja, tudo que eu procuro fazer, ele sempre tá presente. Assim, Você sempre convida ele. sempre convido. Na verdade, assim, eu procuro percebê-lo em tudo. Que bom. Em tudo. Não só, talvez, no modo um pouquinho mais normal, que eu costumei ver muito dentro da igreja, através da oração, mas vem tudo. Simplesmente, Kleber tá me olhando, ok, mas tu pode estar querendo passar uma mensagem para mim, que eu tava brincando com o Clebinho, um pouquinho antes, que sobre filme, qual filme você gosta, tal. E aí o que é que ocorre? Tem um filme que é muito interessante, que eu aconselharia algumas pessoas a assistirem, que é o Interestelar. E aí ele começa a trabalhar, assim, na ideia também do filme, sobre dimensões. E que são coisas que saem um pouquinho do nosso racional, do que a gente está acostumado a ver. Então, assim, poxa, às vezes o vento batendo, talvez o frio, ou talvez essa luz que chegou, ou qualquer coisa. Pode ser Deus querendo se comunicar comigo. E talvez eu não estou percebendo isso. Sim. Ah, mas uma poeira passou aqui. Eu sei que... Desculpa se eu viajar um pouquinho, tá? Não, não. Mas, fica à tipo, vontade. assim, mas eu procuro perceber Deus em tudo. E assim, pra mim, pelo menos, tem formatos, assim, que eu acredito que são formas como Deus se comunica comigo. Por que eu perguntei isso? Até porque, como você é um empreendedor e está falando aí do começo difícil, de uma decisão difícil que você estava tendo, a gente às vezes não tem que ter essa percepção também. Não é a mesma percepção? Sim. Então, se Deus ele está em todas essas dimensões, se eu chamo ele, vai ficar melhor para entender as outras dimensões e aí também focar. Perfeito, né? perfeito. E esse nível.